Se você é fisioterapeuta, está com um paciente a nível ambulatorial, pós-operatório de cirurgia cardíaca via esternotomia e tem dúvidas como realizar o exercício resistido, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Eu recebo muitas perguntas de muitas pessoas com dúvidas em relação à realização de exercícios resistidos em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca via esternotomia. E isso justifica-se, uma vez que quando o indivíduo ele apresenta uma complicação external, por qualquer que seja o motivo, isso aí vai impactar muito a recuperação dele. Eu quero que vocês saibam que existem sim recomendações para a realização desse tipo de terapêutica. Essas recomendações, as principais delas são da AACVPR e do ACSM, e vocês vão observar que eles recomendam o início do exercício resistido com um período considerável após a cirurgia cardíaca. No caso da ACVPR, por exemplo, aqui por volta de 5 semanas após a cirurgia, ele até traz aqui um valor de carga, que seria por volta inicial de meio a 1,5 kg. Agora tem um detalhe bem importante. Nesse caso, o exercício superior, de membros superiores, ele deveria demorar pelo menos 3 meses. Então, você deveria iniciar os exercícios de membro inferior para só depois desse período passar para a realização de exercícios de membros superiores. E esse mesmo período, ele também é válido para as recomendações do ACSM, do American College of Sports Medicine, também seriam 3 meses. E a carga também variando em um valor muito próximo ao que é recomendado no caso da ACVPR. Atualmente existe um esforço muito grande da comunidade científica de tentar encurtar esse tempo de espera, essa janela entre a realização do início dos exercícios, mas também que isso seja feita de uma forma mais segura. E a gente vai ver uma série de estudos que falam sobre isso. Eu vou comentar aqui, mencionar alguns para vocês, mas é importante que a gente saiba que a realização dos exercícios resistidos nesse tipo de situação é uma pergunta relativamente simples, mas que traz consigo respostas bem complexas. E eu vou tentar, na medida do possível, simplificar isso aqui para vocês. E eu vou começar trazendo aqui esse estudo de perspectiva nessa mesma situação. E a gente percebe que a primeira coisa que recomenda-se que o profissional faça é que ele avalie os fatores de risco relacionados a complicações externais. E vocês vão ver que são vários os fatores de risco e você deve fazer essa análise tanto no pré quanto no pós-operatório. Dentre esses fatores de risco, a gente pode destacar que são vários, mas obesidade, ou IMC elevado, indivíduos do gênero feminino, aumento da circunferência torácica, paciente que já tenha apresentado problemas internais, o paciente foi reabordado, tabagismo, diabetes, são várias as condições, tempo de cirurgia elevado. Então, nesse perfil de paciente, você já sabe que são pacientes que podem apresentar complicações. Então, se você se depara com um paciente como esse, vai colocar o pé no freio, ponderar mais, talvez realizar essas condutas um pouco mais tardiamente. E você faz essa análise tanto no pré quanto no pós-operatório. Então, imagine que seja um paciente que apresente múltiplos fatores de risco. Esse paciente, por exemplo, já é um paciente candidato a utilizar uma espécie de dispositivo estabilizador torácico. Já recebi algumas perguntas do tipo: poxa, todo paciente precisa utilizar? Pelo que a gente está vendo nessa recomendação, não é o caso. Seria principalmente aqueles pacientes que têm esses fatores de risco mais aflorados. Então, caso ele apresente, aí sim seria o caso de utilizar esse tipo de dispositivo. E um outro ponto importante, imagine que um paciente ele não apresente nenhum desses fatores de risco. Depois da cirurgia, a gente precisa avaliar o risco ou a instabilidade external através dessa escala aqui, que é a escala chamada de CIS. É uma escala que vai de uma pontuação de 0 até 3, em que quanto menor a pontuação, mais estável é esse externo. E mais uma vez, te dá confiança para que você seja um pouco mais precoce nesse caso. Eu estou explicando para vocês aqui de forma bem rápida, mas como eu falei, essa trata-se de uma análise mais complexa. Óbvio que é muito interessante que você, uma vez que participe de uma equipe multidisciplinar, tenha essa discussão muito próxima, tanto com a enfermagem quanto com o médico, que é o cirurgião. Isso é bem importante quando
esse tipo de condição ela é possível. Mas imagine que você tenha um paciente em que está tudo ok, um paciente que tem poucos ou nenhum fator de risco, e o paciente tem uma pontuação na CIS de forma bem baixa, tem uma estabilidade external. Esse protocolo aqui é um protocolo que é bem interessante, e ele foi publicado aqui nessa revista, e eu achei bem interessante assim, a ideia que ele propõe, uma vez que o paciente se encontre com estabilidade external, como eu disse a vocês. Então vocês vão observar que ele recomenda que os exercícios sejam iniciados, isso é bem importante a gente ponderar. Final da primeira semana para a segunda semana, ou seja, pelo menos aí uns 15 dias pós cirurgia cardíaca, e nas primeiras 6 semanas seriam realizados esses exercícios aqui, muitos exercícios, ou boa parte dos exercícios de membros inferiores. Aqui a gente já vê um exercício com flexão de cotovelo, o ombro em posição neutra, e um exercício de elevação lateral. Exercício de tríceps também, em que o ombro estaria em posição neutra, e exercícios a níveis lombares também e para a região do pescoço, a região cervical. Não é especificado aqui qual carga é utilizada nesses casos, mas vocês vão perceber que existe a definição de qual é o número de séries, que seria uma série, e o número de repetições, que variariam entre 9 até 12 repetições, e o indivíduo, nesse caso, a percepção de esforço, ela seria, eles não utilizam a escala de Omni, eles utilizam a escala de Borg mesmo, daquela que vai de 6 a 20, mantendo a princípio o Borg em 13, podendo chegar até 16. Óbvio que a princípio a gente vai manter esse Borg um pouco mais baixo. Outro ponto importante também é que esse exercício ele deva ser progredido gradualmente, com incrementos entre 5 a 10% em relação àquela carga que foi utilizada inicialmente. Depois dessas 6 semanas, a gente vai precisar dar uma progredida nesse exercício, e da 7ª à 12ª semana, vocês vão observar que outros exercícios vão ser incluídos aqui. A gente vai manter também o mesmo número de séries, o mesmo número de repetições, e a percepção de esforço também variando entre 13 a 16, mas você pode aqui, no caso, a depender da aceitação do paciente, da tolerância dele, estar mais próximo de 16. Eu lembro para vocês que é sempre muito importante a gente estar mantendo o contato com a equipe multidisciplinar de novo, com a enfermagem e com o médico cirurgião. A gente sabe que nem sempre isso é possível, mas quando a gente fala de condutas mais precoces, é muito importante que a equipe multidisciplinar esteja atenta, estejam acompanhando, e é o caso desse protocolo que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas queria saber aí, vocês gostaram desse protocolo? Vocês acham que ele é viável de ser feito? Comentem aqui nos comentários aí qual é a experiência de vocês, como é que vocês trabalham com esse perfil de paciente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam, deem um like, e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!